Capítulo 14. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14. Leremos do versículo 1 ao versículo 6, do 1 ao 6. Os irmãos encontraram? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saberemos o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Irmãos, a vida dos discípulos tem sido uma verdadeira roda gigante. A fé dos discípulos tem chegado no seu ápice. Eles contemplaram coisas da parte de Jesus que nenhum homem na terra outra hora fizera. Os discípulos, com toda certeza, eles estavam no momento melhor da sua vida espiritual, com uma fé quase que inabalável. Nunca antes homens estiveram tão bem e tão confortados por coisas que aconteceram e que os discípulos de Jesus estavam contemplando. Os discípulos de Jesus, irmãos, no capítulo 2 deste mesmo evangelho, contemplaram Jesus transformando água em vinho. E segundo o relato do capítulo 2 do evangelho de João, vai nos dizer que quando Jesus transforma a água em vinho, este vinho é de excelente qualidade, uma qualidade antes nunca vista. Uau! Nos diz também no evangelho de João, neste mesmo evangelho, no capítulo 4, que os discípulos contemplam Jesus curando um homem à beira da morte, um homem terrivelmente enfermo, com a sua saúde debilitada, e Jesus milagrosamente cura este homem. No capítulo 5 deste mesmo evangelho, meus irmãos, os discípulos contemplaram Jesus curando um homem paralítico havia 38 anos. 38 anos um homem paralítico, debilitado, sem a sua movimentação, sem poder ir e vir por si só e sempre dependendo de uma pessoa. E os discípulos contemplam Jesus dizendo para aquele homem: levanta-te e anda. Os discípulos contemplam a autoridade de Jesus. Os discípulos contemplaram a autoridade de Jesus sobre a enfermidade. Os discípulos contemplaram Jesus dizendo: transforma a água em vinho, e aquela água se transforma em vinho.
ora coisas que nunca homem outra hora tinha visto. No capítulo 6 deste mesmo evangelho, os discípulos contemplam Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixinhos, e com esses 5 pães e 2 peixinhos, Jesus, ele alimenta uma grande multidão. Uau! Os discípulos estão com a fé a todo vapor. Eles estão convictos que Jesus é o Messias, que Jesus é o maior dos profetas que já houveram na história de Israel. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que o profeta Elias, Jesus é maior do que o profeta Eliseu. Jesus faz milagres e sinais muito maiores do que profetas fizeram no Antigo Testamento. No capítulo 9 deste mesmo evangelho, meus irmãos, Jesus cura um cego de nascença, um homem que nasceu com a sua deficiência visual, e Jesus milagrosamente dá a ele a vista. Este homem passa a enxergar. São milagres, irmãos, que ninguém pode se opor, que ninguém pode duvidar, que ninguém pode ir contra estes sinais, porque são sinais notórios, são sinais visíveis. O homem, por mais incrédulo que ele seja, os milagres que Jesus estavam realizando, a incredulidade caía por terra, e eles contemplavam a glória, a maravilha e a majestade de Deus. Por último, no capítulo 11 deste mesmo evangelho, os discípulos contemplam Jesus ressuscitando Lázaro, trazendo vida para um homem que já tinha morrido há 4 dias, já cheirava mal, o seu corpo já estava se decompondo, mas Jesus brada e diz: Lázaro, levanta-te, Lázaro, volte à vida. E Lázaro milagrosamente sai do túmulo com vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, imagine comigo agora estes discípulos. Se coloque no lugar desses discípulos, meus irmãos. Imagine os teus olhos contemplando todos estes milagres: mortos ressuscitando, cego enxergando, 5 pães e 2 peixinhos alimentando uma grande multidão, a água se transformando em vinho. Milagres, irmãos, que são exclusivos de Jesus, milagres que ora nunca fora feito. Com toda certeza, irmãos, a fé dos discípulos está quase que inabalável. A sua fé chegou no seu ápice. Com toda certeza, nunca homens se sentiram tão seguros como os discípulos de Jesus ao contemplar estas maravilhas. Os discípulos estavam conscientes que a morte não poderia pará-los, porque eles estavam andando com o dono da vida. Os discípulos sabiam que a fome não iria abatê-los, porque eles andavam com aquele que tem poder de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma grande multidão. Nada faltaria para aqueles homens. Só que no capítulo 14, irmãos, ao qual nós lemos nesta manhã, o cenário já não é mais o mesmo.
Nós não encontramos mais discípulos com a sua fé no seu ápice. No capítulo 14 que nós lemos, nós não encontramos mais homens vigorosos, de discípulos cheios de fé, de uma fé inabalável. Infelizmente, meus irmãos, no capítulo 14, é um cenário completamente diferente ao qual eu discorri. Os discípulos agora estão amedrontados. Os discípulos que outra hora tinham uma fé inabalável, estavam incrédulos. Os discípulos que outra hora estavam cheios de forças, cheios de vigor, agora estão fracos, estão desanimados, estão inquietos, estão inseguros. Os discípulos agora já não lembram mais que Jesus é o dono da vida. Os discípulos agora já não lembram mais que Jesus é aquele que multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma grande multidão. Os discípulos agora, quando olham para Jesus, não conseguem ver nele que ele tem poder para curar cego, que tem autoridade sobre a enfermidade. A fé dos discípulos se esvai, some diante o cenário ao qual eles estão vivendo. E qual cenário é este, meus irmãos? Primeiro, Jesus tinha acabado de anunciar que no meio dos 12 discípulos havia um traidor. Com toda certeza os discípulos: mas como assim, mestre? Entre nós há um traidor, não é possível que possa haver traidor no nosso meio. Nós contemplamos as maravilhas que o Senhor fez. Nós cremos que o Senhor é o Messias, que o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus. Segundo, Jesus anuncia a sua morte iminente. Com toda certeza que quando os discípulos escutam essas palavras de Jesus, eles passaram a questionar: mas como assim, mestre? Morte? O Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o dono da vida. Como assim, mestre? O Senhor vai morrer? A visão que nós temos Jesus do Messias é o Messias político e unicamente político, o Messias que vai nos libertar do Império Romano, o Messias que vai reinar com braços fortes e vai libertar Israel de uma vez por toda dessa escravidão que nós estamos vivendo do Império Romano. O Senhor irá libertar Israel, nós cremos nisto. Terceiro, Jesus fala sobre a sua crucificação. Jesus fala da sua morte dolorosa. Jesus fala da sua morte truculenta, da sua morte humilhante, da sua morte vergonhosa. O próprio apóstolo Paulo vai nos escrever e dizer: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus anuncia que vai ser crucificado. Imagine agora, meus irmãos, o psicológico desses discípulos. Imagine este cenário, irmãos. A visão que eles tinham concernente o Messias agora é completamente despregada pelo próprio Messias. Eles não tinham essa visão do Messias. O povo judeu não tinha essa visão de um Messias. Eles acreditavam no Messias político, o Messias poderoso, que venceria os inimigos, que ganharia
guerras e mais guerras, que seria poderoso, que seria inabalável. Esta era a visão do povo judeu naquela época, e esta era a visão dos discípulos. Quarto, quando Pedro ele ouve todas essas palavras de Jesus, imediatamente ele se levanta e diz: não, mestre, não, meu Senhor, eu estarei contigo. Se o Senhor for passar por todo este momento que o Senhor está relatando para nós, se o Senhor for padecer tudo isso, eu estarei com o Senhor. Haja que houver, eu estarei contigo. Eu contemplei tudo que o Senhor fez, eu estarei com o Senhor. E Jesus imediatamente diz: não, você não estará comigo, porque antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Pedro, irmãos, era um dos discípulos mais corajosos. Imagine agora os demais discípulos ouvindo essas palavras de Jesus. Mas como assim Pedro? Um dos homens mais corajosos do nosso meio, como assim ele vai negar o nosso mestre? Como assim ele vai se acovardar, ele vai abandonar Jesus? Este, irmãos, é o cenário do capítulo 14. Traição, morte e negação. A fé dos discípulos se esvai como um sopro. Já não são mais inabaláveis. Já não estão mais confiantes. Já não estão mais cheios de fé. Já estão agora eles estão duvidosos. Eles estão assustados. Eles estão questionando. Eles estão duvidando. Jesus aqui, meus irmãos, no capítulo 14, ele está se despedindo dos seus discípulos. Esta é uma mensagem de despedida. E nenhuma mensagem é tão ruim como a mensagem de despedida. Nós não gostamos de ouvir despedidas daqueles que nós amamos. E é isso que Jesus está fazendo no capítulo 14. Ele está se despedindo dos seus discípulos. Pois, irmãos, no capítulo 14, era uma quinta-feira. Aquela quinta-feira era a quinta-feira do Getsemane, onde Jesus ia suar sangue. Aquela é a quinta-feira da traição de Judas. Aquela é a quinta-feira que Pedro iria negar Cristo Jesus. Aquela é a quinta-feira da prisão de Jesus. Essa despedida foi anunciada nesta quinta-feira. Os discípulos agora, meus irmãos, estão com o coração turbado. Estão com o seu coração angustiado. Mas perceba comigo, meus irmãos, é os discípulos que estão com o coração turbado, mas é Jesus que será negado. Os discípulos estão com seu coração turbado, mas é Jesus que será traído. Os discípulos estão com seu coração turbado, mas é Jesus que será entregue pela liderança religiosa judaica para os romanos. É os discípulos que estão com o coração turbado, mas é Jesus que está prestes para morrer. Os discípulos estão com o coração turbado, mas é Jesus quem irá ser crucificado. Quem tinha todo motivo para estar com o coração turbado era Jesus. Quem tinha todo motivo para estar entristecido era Jesus.
Quem tinha todo motivo para estar com medo era Jesus e não os discípulos. Jesus tinha todos esses motivos, mas não é Jesus que tem que está com o coração turbado, mas os seus discípulos. Jesus tinha todos os motivos para estar com o coração turbado, mas mesmo assim, ele decide confortar o coração dos seus discípulos que estão turbados. É Jesus que enfrentará a morte, mas é Jesus que conforta os seus discípulos. É Jesus que será negado, mas é Ele que conforta os seus discípulos. É Jesus que será traído, mas é Ele que diz: não turbe o vosso coração. É Jesus que será crucificado, meus irmãos, mas é Ele que conforta os seus discípulos. É Jesus, irmãos, que conforta a igreja de Deus. É Cristo Jesus que nos conforta. É Cristo Jesus que nos dá fé no meio da incredulidade. É Cristo Jesus que nos dá a esperança no momento mais difícil das nossas vidas. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. É Jesus que diz: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Irmãos, aprendemos aqui no versículo 1 que o remédio para o coração turbado é a fé. Não é o psicólogo, não é o calmante. Não estou negando os recursos medicinais, não é isso. Porque a nossa fé está na pessoa de Jesus. É por nossa fé, unicamente por nossa fé. O remédio para o coração turbado é a fé. Creia, irmãos. Acredite que Deus está no controle. Sim, precisamos recorrer à medicina, mas não encoste a fé. Não abandone a fé. Continue crendo. Continue agarrado em Cristo Jesus. Credes em Deus, credes também em mim, diz o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olha que Jesus está dizendo para os seus discípulos no versículo 1: credes também em Deus. Credes em Deus, mas credes também em mim. Jesus está apontando para a sua autoridade como Deus. Jesus não é simplesmente um profeta. Jesus também não é simplesmente um sacerdote. Jesus não é simplesmente um mestre. Jesus é Deus. Nenhum homem pode dizer para o outro homem: credes em mim. Assim como vocês creem em Deus, credes também em mim. Nenhum homem tem essa autoridade. Nenhum pastor tem essa autoridade. Unicamente Jesus, que é Deus, tem poder para dizer tais palavras: credes também em mim. Jesus aqui está rogando a sua autoridade como Deus. A nossa fé, meus irmãos, ela não é um salto no escuro, como muitos costumam pregar. Uma fé kierkegaardiana, não. A nossa fé não é um salto no escuro. A nossa fé é um salto nos braços de Jesus. A nossa fé, ela está apontada para o Messias que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. Nós não andamos nas trevas, nós agora andamos na luz, e na verdadeira luz, que é Cristo Jesus. Nós não podemos admitir uma fé que é um salto no escuro, porque a nossa fé sempre tem que apontar para Cristo Jesus, irmãos. Sempre. Porque é nele que nós descansamos, é nele que nós confiamos e depositamos a nossa fé. A resposta, meus irmãos, da igreja para o mundo assustado é crer
em Deus. Creia em Deus. A resposta que nós temos para este mundo que está assustado com esta pandemia, com o caos que está lá fora, é: creia em Deus. Creiam em Deus. Creia em Cristo Jesus, porque é Ele que reina, é Ele que governa, e é Ele que está no controle de tudo e no controle de todos. Esta é a nossa pregação, meus irmãos. Esta é a pregação da igreja. Creia em Deus. Uma pequena fé, meus irmãos, uma pequena fé num grande Deus vale mais do que uma grande fé no objeto errado. Uma pequena fé num grande Deus vale mais do que uma grande fé no objeto errado. Muitos aí fora estão dizendo: eu tenho fé, eu creio, mas a sua fé não está apontada para Cristo, então a sua fé é morta. A fé da igreja está apontada para Cristo Jesus. Ainda que a sua fé seja pequena, mas se estiver apontada para Cristo, louvado seja o nome do Senhor, vós já é mais do que vitoriosos. Versículo de número 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha o que Jesus acaba de dizer, para confortar os seus discípulos que estão amedrontados: não se preocupe, creia em Deus, creia também em mim, mas na casa do meu pai há muitas moradas. Não é como a seita das testemunhas de Jeová, que diz que os céus só caberão 144 mil homens. Não, porque segundo este mesmo apóstolo, o apóstolo João, escrevendo o livro de Apocalipse, no capítulo de número 5, vai nos dizer que no céu há uma grande multidão de milhões e milhões e milhares de salvos em Cristo Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai. Não é só 144 mil homens, como dizem os testemunhos de Jeová. É uma grande multidão, milhões e de milhares salvos na pessoa bendita de Jesus. Que palavras que nos conforta, que refrigera a nossa alma. Olha que nos diz no mesmo versículo, na parte C: pois eu vou preparar-vos lugar. Uma vez eu escutei um pregador ministrando sobre esse texto, e infelizmente ele leu o texto, mas ele não compreendeu o texto. Porque quando ele chegou nessa parte do versículo, ele diz assim, ele fez uma aplicação. Aí a igreja ficou atenta. Ele falou assim: irmãos, Jesus quando veio na terra, ele era pedreiro, mas no céu agora ele é carpinteiro. Porque o texto aqui vai dizer que ele foi preparar-vos lugar. O pregador, ele leu o texto, mas ele não entendeu o texto. Porque não é isso que Jesus está dizendo. Jesus agora não é pedreiro no céu. Jesus agora não está construindo mansões celestiais para nós lá no céu. Não, não é isso. Olha o que o texto nos diz no início: na casa de meu pai há muitas, já tem moradas. Já tem moradas, há muitas, já está feito, já está pronto. É desde a eternidade, já tem muitas moradas para os salvos em Cristo Jesus. E o que Jesus está querendo dizer aqui nessa parte C? Pois eu vou preparar-vos lugar. Quando Jesus diz, pois eu vou preparar-vos lugar, Ele está dizendo, eu estou indo preparar-vos lugar para vocês, indo à cruz, enfrentando a morte, sendo condenado. Eu estou indo preparar-vos lugar, porque vocês não são dignos de herdar o reino dos céus, mas por intermédio
intermédio da minha morte, por intermédio da minha crucificação, por intermédio da minha ressurreição, eu estou indo preparar-vos lugar. Eu estou indo preparar-vos lugar. É por intermédio da sua morte que Cristo nos prepara lugar, meus irmãos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que para a igreja o céu é palpável, o céu é visível, o céu é real, porque Jesus morreu e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Cristo já nos preparou lugar quando Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. O versículo 3, meus irmãos. E quando eu for e vos preparar lugar, Ele está falando assim: quando eu for encontrar a cruz, quando eu me entregar no lugar de vocês, eu voltarei. Uma promessa de Cristo, meus irmãos. Atos capítulo 2 vai nos dizer, Atos capítulo 1, desculpa, vai nos dizer sobre a ascensão de Jesus. Só que Jesus aqui está dizendo que voltaria, que vai voltar para buscar a sua igreja. Quando eu for quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus, irmãos, nos conforta dizendo: eu voltarei. Eu voltarei, irmãos. Cristo Jesus voltará. Ainda que muitos já não crê mais na vinda iminente de Cristo Jesus, ainda que muitos, por decorrer dos anos, dos séculos, já não mais acredita no retorno de Cristo, Cristo nos fez uma promessa, e fiel e verdadeiro é Ele de cumprir a sua promessa, e a igreja continua crendo no seu retorno, na sua volta para buscar a sua igreja. Perceba comigo, meus irmãos, que Jesus está dizendo aqui, Ele não está dizendo que a igreja subirá ao encontro dele, mas Ele descerá ao encontro da sua igreja. É Ele que voltará para buscar a sua igreja. Não é nós que iremos ao encontro dele, é Ele que virá ao nosso encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha essas palavras de Jesus, irmãos, que atinge o coração dos seus discípulos, e que tem que atingir os nossos corações, porque é uma promessa nossa também, meus irmãos. Nós cremos em Deus, nós cremos também em Cristo Jesus, nós cremos que há muitas moradas, Jesus nos preparou o lugar, e Jesus voltará para nos buscar. É uma promessa nossa, e não apenas os discípulos daquela época, é uma promessa para a igreja de Deus. Creia nessa mensagem, creia nessa pregação, creia nas palavras de Jesus. Versículo 4 e versículo 5, Jesus dizendo: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Perceba comigo, meus irmãos, que os discípulos não conhecem quase nada de Jesus. 3 anos andando com Jesus, e eles ainda não conheciam Jesus. Ué, mas como assim, mestre? Para onde vais? Nós não sabemos o caminho. Isso não sou eu que está dizendo, isso não é os cristãos dos tempos atuais, isso é um dos discípulos de Jesus que está dizendo. Nós não sabemos o caminho. Eles andavam com o caminho, mas não reconhecia o caminho em Cristo Jesus. Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, a resposta de Jesus para Tomé:
Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus agora, meus irmãos, Ele anuncia que Ele é o caminho. Perceba comigo que nesse texto Jesus não está dizendo que Ele é simplesmente o caminho. Não. Ele não é outro caminho. Não. Ele não é mais um caminho nos milhares de caminhos que existem. Não. Ele está dizendo: eu sou o único caminho. O único caminho. Não tem outro caminho que nos leve a Deus, se não for Cristo Jesus. Muitos irmãos anunciaram sobre o caminho. Moisés falou sobre o caminho. Os profetas profetizaram sobre o caminho. Os apóstolos anunciaram sobre o caminho. Nós, a igreja de Cristo, pregamos sobre o caminho. Mas só Jesus pode dizer: eu sou o caminho. O dever da igreja é anunciar o caminho, mas só Jesus pode dizer: eu sou o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se amamos as nossas almas, estejamos atentos para não pensar que a sinceridade, que a nossa religiosidade, que a nossa moralidade pode nos levar para o céu. Não é isso que as Escrituras nos ensinam, não é isso que Cristo nos ensina. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, nós somos salvos por aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Nós não somos salvos pelas nossas próprias obras, nós somos salvos pelas obras de Cristo Jesus e este crucificado. Jesus, meus irmãos, é o caminho. Quem andar por este caminho, meus irmãos, será salvo. Mas quem se recusar a andar por este caminho, a Bíblia não nos oferece nenhuma esperança. Não tem salvação fora de Cristo Jesus. Não tem salvação fora do caminho que é Cristo Jesus, pois só Ele é o caminho. Eu sou a verdade. Irmãos, Jesus agora anuncia que Ele é a verdade. Não há nada, irmãos, mais perigoso do que o relativismo. Porque para o relativismo não existe verdade. Não há nada mais perigoso para a igreja de Deus quando se apoia no relativismo. Porque Jesus, Ele prega contra o relativismo. Porque nós cremos numa verdade absoluta, e essa verdade é Cristo Jesus. Quem já nunca escutou nos rádios, nas televisões, nos encontros filosóficos dizendo: não há verdade absoluta? Isso é um leve engano, porque Cristo, Ele mesmo diz: eu sou a verdade. Jesus, irmãos, é a verdade absoluta, e se nós andamos em Cristo, nós estamos andando em verdade, porque Ele é a verdade. Para finalizarmos, Jesus agora vai dizer: eu sou a vida. Jesus, irmãos, tem vida em si mesmo. Todo fôlego de vida e todo o nosso fôlego de vida provém do dono da vida, que é Cristo Jesus. A nossa vida provém do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Cristo, irmãos, não pode haver nenhuma verdade redentora. Sem Cristo não haverá vida eterna. Sem Cristo
não há caminho para ao Pai, porque Ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se perguntássemos: por que você vai para o céu? Se você se deparar com essa pergunta: por que você vai para o céu? Qual seria a sua resposta? Qual é a resposta da igreja? Infelizmente, irmãos, com as pregações que nós temos escutado nas igrejas, infelizmente, boa parte da igreja não tem estrutura para responder essa pergunta. Infelizmente, a resposta de alguns seria: é porque eu vou para a igreja. Outros responderiam: é porque eu não faço mal para ninguém. Eu não mato, eu não cometo crime, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas poucos responderiam: porque eu creio em Deus, e creio também em Jesus, e este crucificado. Nós iremos para a glória, porque nós cremos em Deus, nós cremos no sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo vai nos dizer: agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Que a nossa salvação, que a nossa fé venha estar alicerçada unicamente em Cristo Jesus, pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar? Vai ter 8 minutos de oração? 15 minutos? Tá bom. Irmãos, agora se você quiser orar sentado, de joelho, em pé, não importa, não importa. Agora nós vamos tirar um momento de oração e assim a igreja toda orar. Amém?